Se você é fã de luta, sem sombra de dúvidas deve saber quem é Fedor Emelianenko, considerado por muitos especialistas e lutadores como o melhor lutador de MMA de todos os tempos. Ele teve um longo caminho até se tornar uma lenda. Muito prazer, eu sou o Luke e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco mais da vida de Fedor Emelianenko, o último imperador. Nascido em Rubizny, hoje considerado parte do país da Ucrânia, em 28 de setembro de 1976, Fedor veio ao mundo como Fyodor Vladimirovich Emelianenko. Quando Fedor estava com apenas 2 anos de idade e ninguém sonhava que ele se tornaria uma estrela, sua família decidiu se mudar para uma cidade na Rússia, chamada Stary-Oskol. Nessa época, sua mãe trabalhava como professora e seu pai era um soldador. A casa de Fedor estava sempre cheia. Além dele e dos pais, ainda havia uma irmã mais velha e 2 irmãos mais novos. Ao que tudo indica, a arte de lutar corre nas veias da família Emelianenko. Além de Fedor, seu irmão Alexander Emelianenko também é um grande lutador, tendo conquistado títulos expressivos em sua carreira. E além dele, Ivan Emelianenko esteve para se tornar um lutador de MMA, mas o sonho não se concretizou. Emelianenko se formou no colegial em 91, até se formou na faculdade em 1994. De 95 a 97, Fedor serviu ao exército russo. Lá, ele era bombeiro, mas percebeu que não servia para fazer aquilo. No mesmo ano em que ele saiu do exército, Fedor experimentou pela primeira vez o sabor de vencer uma luta. Ele foi campeão europeu de sambo, uma arte marcial original da União Soviética. Por falar nisso, o sambo teve um papel importante na sua carreira. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê. No ano de 2000, Fedor começou sua carreira no Rings, uma organização japonesa de MMA. Ele venceu a primeira luta com facilidade no dia 21 de maio de 2000. Após mais 2 vitórias, Fedor entrou para o torneio Rings King of Kings Tournament 2000. Na rodada de abertura, Fedor enfrentou o famoso lutador brasileiro Ricardo Arona. Na época, Arona era um lutador forte e um excelente adversário, mas foi derrotado por Fedor. Fedor passou para a segunda rodada do torneio, mas aí veio a primeira decepção da sua carreira. Ele perdeu por um simples detalhe técnico. Ele lutou contra Toshioshi Kosaka, que acidentalmente, com 17 segundos de luta, acabou atingindo Fedor com um cotovelo. O Rings considerava a cotovelada um golpe ilegal, mas devido às regras do torneio, Kosaka foi considerado o vencedor. Muitos desconsideram essa derrota de Fedor, afirmando que foi injusta. Segundo Fedor, a cotovelada reabriu um corte sofrido em sua luta anterior contra Ricardo Arona. O torneio foi vencido pelo brasileiro Antônio Rodrigo Nogueira, também conhecido como Minotauro. Fedor lutou mais 6 vezes no Rings, vencendo cada uma dessas lutas e contabilizando 10 vitórias e apenas 1 derrota. Fedor já era campeão europeu de sambo, mas em 2002 ele venceu o campeonato mundial. Essas vitórias no sambo foram muito importantes para Fedor ganhar notoriedade. Na Rússia, esse esporte é muito famoso e ter sido campeão mundial ajudou para que os russos dessem apoio para ele. Em 2002, além do Campeonato Mundial de Sambo, ele também estreou no Pride, um dos maiores eventos de MMA da época. Em sua primeira luta, Fedor enfrentou o holandês Semi Schild e o derrotou. Depois de derrotar Heath Herring no Pride 23, Fedor disputou o cinturão contra o então campeão dos pesos pesados do Pride, Minotauro, no Pride 25. Quem de vocês lembra dessa luta? Na época, Minotauro era uma estrela e muita gente duvidava que ele poderia ser derrotado por Fedor. Mas não foi bem isso que aconteceu. O combate ocorreu no dia 16 de março de 2003. Fedor venceu por decisão unânime e muita gente considera essa uma das lutas mais sangrentas do Pride. Com essa vitória, Fedor, um jovem grandalhão de apenas 27 anos de idade, era campeão mundial dos pesos pesados. Ele continuou no Pride lutando contra competidores relativamente fracos até 2004, quando finalmente
entrou para o Grande Prêmio do Peso Pesado do Pride em 2004. Esse campeonato, inclusive, foi um dos melhores torneios de peso pesado da história do MMA. Nas duas primeiras lutas, Fedor despachou dois ex-campeões do UFC, Mark Coleman e Kevin Handelman. Porém, a terceira luta era mais uma vez contra o temido Minotauro. Porém, essa luta não saiu como esperado. Não porque Fedor perdeu, mas infelizmente, após o brasileiro acertar uma cabeçada acidental no russo, a luta foi cancelada. Uma nova luta foi marcada meses depois e pela terceira vez, os dois lutadores entraram no ringue para se enfrentar. Foi um verdadeiro espetáculo para os amantes da arte marcial e pela segunda vez, Fedor conseguiu derrotar Minotauro por decisão unânime. Nessa época, Fedor era considerado um verdadeiro fenômeno, mas ainda havia um oponente à sua altura. Vocês se lembram do lendário Mirko Cro Cop? O croata era duro na queda, gostava de derrotar seus adversários por nocaute, dando sua poderosa canelada na cabeça. Essa luta teve um gostinho especial. Essa foi uma das poucas vezes na história em que os incontestáveis pesos pesado número 1 e número 2 do mundo se enfrentaram. Quem assistiu esse combate com certeza ainda guarda as memórias de cada soco dado por Fedor e do quanto os chutes de Cro Cop pareciam não fazer nenhum efeito. Nessa época, Fedor tinha a incrível marca de 23 vitórias e apenas uma derrota. Com o fim do Pride no ano de 2007, em 2008, Fedor entrou para o Affliction, um torneio que reuniu os melhores lutadores de MMA da época. Fedor derrotou duas vezes o campeão peso pesado do UFC, Tim Sylvia, por finalização em apenas 36 segundos do primeiro round. Em sua luta seguinte no Affliction, Emelianenko defendeu seu cinturão contra o ex-campeão peso pesado do UFC, Andrei Arlovski, e o nocauteou no primeiro assalto após o lutador bielorrusso tentar uma joelhada voadora. Após o Affliction falir, Fedor foi para o Strikeforce. No dia 7 de novembro de 2009, o lutador russo estreou com uma vitória por nocaute no segundo assalto contra o lutador norte-americano Brett Rogers. Ele mostrava que ainda estava no topo do mundo e dificilmente alguém o derrotaria. No dia 26 de junho de 2010, Fedor lutou contra o brasileiro Fabrício Werdum. Não que Werdum não tivesse potencial para vencer Fedor, mas o russo era o favorito. E todo mundo estava esperando o brasileiro ser massacrado. Só que o lutador brasileiro, faixa preta de jiu-jitsu, conseguiu finalizar Fedor com um triângulo, com apenas 1 minuto e 9 segundos de luta. Com a derrota, Werdum também colocou fim na invencibilidade de 9 anos, 6 meses e 2 dias de Fedor. Fedor ainda veio a perder duas próximas lutas, para Antônio Pezão e Dan Henderson. Então, esse seria o fim da grande lenda do MMA? Mais ou menos. Esse foi o ápice da carreira do lutador. Apesar de depois ele ainda ter lutado algumas vezes com destaques para as vitórias sobre os brasileiros Pedro Rizzo e Fábio Maldonado, o apogeu foi esfriando. Sua última luta aconteceu em dezembro do ano passado pelo Bellator, uma organização de artes marciais norte-americana. No caso, Fedor lutou contra o norte-americano Quinton Rampage Jackson, ex-campeão dos pesos meio pesados do UFC, e o nocauteou com um direto de direita ainda no primeiro round. Depois da vitória, Fedor disse que sua aposentadoria iria ter que esperar. Apesar de não estar mais no topo do mundo, os números de Fedor mostravam que ele sim era um dos melhores. Até o momento foram 46 lutas, 39 vitórias, 6 derrotas e uma luta sem resultado. Essa é um pouco da história da carreira do homem que muitos consideram o maior lutador dos pesos pesados de MMA de todos os tempos. Quanto à sua vida pessoal, existe um fato interessante que eu preciso destacar para vocês. Em 99, Fedor se casou com Oksana. No mesmo ano, nasceu sua primeira filha, Masha. Em 2006, ele se separou e começou uma nova família com Marina. Em 2007, ele teve sua segunda filha. Anos depois, Fedor separou-se de Marina e em 2014 casou novamente com Oksana, sua primeira esposa. A história que eu quero destacar é sobre a primeira filha de Fedor, Masha.
e o líder checheno Ramzan Kadyrov. Em 2016, Kadyrov decidiu incluir lutas infantis de MMA na edição do World Fight Championship of Akhmat. Entre os lutadores mirins estavam os filhos de Kadyrov, de 9, 10 e 11 anos. Fedor fez duras críticas ao evento e, na mesma semana, a filha do lutador, que na época tinha 16 anos, foi surpreendida por alguns agressores enquanto voltava da escola. Na época, muitas pessoas disseram que a ação era em represália a Fedor por ele ter feito críticas, mas isso nunca foi provado. E é isso. Espero que tenham gostado da história de Fedor Emelianenko, o último imperador. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais!